Esse discurso foi histórico e muita gente não viu esse trecho do discurso que vocês vão ver agora. Lula simplesmente partiu para cima do Donald Trump e de Jair Bolsonaro. Lula condenou o que Trump está fazendo, mostrou ali como vai fazer para reagir e também deu uma pancada em Bolsonaro, mostrando que não vai ser vira-lata como Bolsonaro foi para Donald Trump e não vai ceder. Olha só, Lula mostrou que não vai ceder, que vai reagir. Deu uma aula histórica ali no discurso, mostrou como um verdadeiro chefe de nação faz. Ao lado de Alckmin e outros políticos ali, o presidente mostrou que não existe viralatismo com ele, que o Brasil é soberano e o Brasil vai reagir. Vocês vão ver na íntegra o que Lula disse nesse trecho que eu separei para vocês, mas antes eu convido a você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever, ativar o sininho das notificações, que você vai receber os próximos vídeos em primeira mão que postarmos aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, curte esse vídeo aí, que não te custa nada e você ajuda muito o nosso trabalho aqui na plataforma. Então se inscreve, curte aí e vamos reagir a esse discurso histórico. O sonho americano é uma coisa mais falada em todo o filme americano. O sonho era um país que dava oportunidade para todo mundo e é um país que deve ser motivo de orgulho do seu povo, porque lá tinha muita oportunidade mesmo. Quando chegou, os Estados Unidos construiu uma base militar para tomar conta do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você vai, você encontra um porta-aviões americano como se estivesse tomando conta do mundo. Essa era a imagem que a gente tinha dos Estados Unidos. Até outro dia. Então entra um novo presidente e muda radicalmente o discurso. Muda radicalmente. Destrói aquele discurso do Consenso de Washington de 1980, do Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra. De que o negócio era abrir as fronteiras, de que o negócio era, não ter barreira comercial, era comércio livre, que a gente tinha que comprar de tudo, que não tinha que ter imposto, que não tinha que ter empecilho. Era essa a lógica do Consenso de Washington. E o Brasil aceitou. A primeira coisa que nós tivemos foi acabar com a indústria de autopeça nesse país, em nome dos carros mundiais que começou a ser criado. Quase destrói a nossa indústria têxtil e foram destruindo indústria, comprando indústria. Tinha gente que comprava para fechar. E agora entra um novo presidente. E qual é o discurso do novo presidente? América para os americanos. Nós vamos taxar tudo que é produto importado e vamos mandar embora tudo que é imigrante. Os imigrantes que foram para os Estados Unidos ajudaram a construir aquela pátria grande, ajudaram a construir a riqueza dos Estados Unidos, até vota a maioria, e resolveram mandar embora os latino-americanos que foram para lá fazer trabalho que os americanos já não queriam mais fazer. E aí eu fico pensando, cadê a democracia? Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? E aí começa a ameaçar o mundo. Todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma coisa. E eu, sinceramente, o Brasil é um país de paz. A gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que a gente gosta de todo mundo e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, ao invés de um murro, gosto de dar um abraço. Ao invés de uma mordida, gosto de dar um beijo. Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. E é importante utilizar um encontro como esse da Petrobras para a gente dizer, é verdade que os Estados Unidos é dos americanos. É verdade que a China é dos chineses. É verdade que a Rússia é do russo. É verdade que a Índia é do indiano. Mas é verdade que o Brasil é do povo brasileiro e eles têm que respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro. É importante que a gente tenha orgulho de dizer: nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Esse país é nosso. Vou tocar num assunto aqui que aconteceu comigo em 2001. Como tem muita gente nova aqui, é sempre importante a gente contar um pouco de história para a gente poder valorizar as coisas que aconteceram na nossa vida. Porque o ser humano, ele tem muita facilidade de esquecer as coisas. E eu digo que o melhor exemplo é que muitas vezes os caras chegam em casa, a mãe fez uma comida para ele, e a primeira coisa que ele tem a ousadia de dizer é que a comida não está boa, sem levar em conta o sacrifício que a mãe teve para fazer.
e sem levar em conta que nem sempre ela tinha dinheiro para comprar todos os condimentos para fazer a comida. E se a gente não contar a história, as pessoas não sabem o que aconteceu. E quem não conhece a história tem muita dificuldade de compreender o presente e analisar o futuro. A Petrobras é uma empresa que nasceu natimorta. Os que hoje fazem oposição à Petrobras, à existência da Petrobras, aos investimentos da Petrobras, não queriam que a Petrobras nascesse. Esse é um dado histórico. Não queriam porque no Brasil tem muita gente com complexo de vira-lata que achava que o Brasil não tinha condições e não precisava ficar atrás de petróleo. Era melhor importar, e se pudesse importar dos Estados Unidos. Era essa lógica perversa daqueles que não acreditavam. E tinha até gente boa e importante que eram contra criar a Petrobras. Mas a Petrobras nasceu por persistência de um presidente da República que tinha o orgulho de ser um dos poucos presidentes que tinha um compromisso de nacionalista e de um companheiro que pensava nesse país como um todo. E a Petrobras nasceu, foi crescendo, a trancos e barrancos, ela foi crescendo, mas sempre havia alguém que dizia que não era preciso a Petrobras. Sempre havia alguém que tentava criar uma imagem negativa da Petrobras na perspectiva de destruí-la. Todo ao longo desses anos que ela foi criada. Vocês sabem que se tentou mudar inclusive o nome da Petrobras. E vocês sabem que depois de muita gente perceber que o povo brasileiro tinha um carinho muito grande pela Petrobras, eles tomaram uma decisão de começar a fatiar a Petrobras para ir privatizando um pedaço da Petrobras. Nós vamos privatizando os pedacinhos, quando os nacionalistas acordarem, a Petrobras já está totalmente privatizada. E é bobagem fazer investimento. O bom da Petrobras é pagar ativos para os acionistas. Investimento não precisa, porque custa muito caro. A Petrobras compra mais barato de Singapura, a Petrobras compra mais barato da China, a Petrobras compra mais barato da Coreia. Por que fazer investimento? Por que querer fazer navios? Por que querer fazer sonda? Por que querer fazer plataforma se está tudo feito em outros países e fica mais barato a gente comprar? Era essa a lógica predominante no país até outro dia. Mesmo quando eu estava na presidência até 2010, essa lógica prevalecia em muitas discussões que eu fazia com a direção da Petrobras. Tinha gente que defendia: presidente, é bobagem fazer sonda aqui, é bobagem fazer plataforma aqui, a gente pode comprar na Coreia, custa $100 milhões a menos. E eu sempre perguntava: mas custa para a Petrobras $100 milhões a menos, a Petrobras vai lucrar, mas quanto custa para o país? Quanto custa para o aprendizado tecnológico nosso? Quanto custa para a geração de emprego? Quanto custa para pagamento de salário? Quanto isso volta para o próprio povo brasileiro? Porque se as pessoas não pensarem no Brasil, só pensarem na empresa, no rendimento da empresa, obviamente que fica mais barato comprar qualquer coisa fora. Mas nós temos que pensar nesse país. Não é o Brasil que é da Petrobras, é a Petrobras que é do Brasil. E, portanto, ela precisa ter uma vocação de ajudar a desenvolver esse país. Mais recentemente, depois de muita dificuldade de tentar privatizar a Petrobras, eles resolveram dizer que todo mundo que defendia a Petrobras eram ladrões. E resolveram transformar a Lava Jato numa espécie de caça-níquel contra os trabalhadores da Petrobras e contra todos que nesse país defendiam a Petrobras. Porque não é assim que você combate corrupção. Eu já falei da outra vez, se você descobre que tem uma empresa que praticou corrupção numa empresa, você prende o dono da empresa, mas você não precisa prejudicar os trabalhadores. Eles podem continuar trabalhando, você pode fazer uma nova licitação sem criar nenhum problema. Mas o que estava em jogo na questão da Lava Jato? Eu acho que hoje todos vocês já têm consciência que o que estava em jogo naquele momento era a destruição da indústria de engenharia desse país e a tentativa de destruir a Petrobras, criando uma imagem negativa da Petrobras no mundo. E eu digo sempre, muitos de vocês foram ofendidos por entrar no restaurante com essa camisa amarela. Muitos de vocês foram